caiu, né, Sidney? Cara, do nada o negócio caiu aqui também. Mas vamos continuar, vamos continuar. Já está gravando? Já, para não perder tempo. Vamos lá. Então, eu não esqueci do time da pergunta, que nós estávamos falando da cultura, né? Sim, não, você estava citando justamente a questão do médio, que muitas vezes no Vale também tem aqueles não letrados, mas ao mesmo tempo ele se doa, porque há um desenvolvimento pessoal, né, também. Aí você estava citando um pouco ali a base de Kardec, para poder mostrar que qualquer semelhança é mera coincidência, né, que praticamente os mestres dizem, referenciam da mesma forma, de maneira diferente, para que todos os públicos possam entender, né? Sim, é importante. Eu vou ligar a luz aqui, porque escureceu um pouquinho. Tá Isso, bacana. isso, agora melhorou. Pronto. Melhorou. É, é, o, o médium do Vale do Amanhecer, ele não ser letrado, isso não interfere nenhum em seu trabalho. Por quê? Porque lá existe toda aquela estrutura, como eu mencionei. Só que o conhecimento, o estudo, o acervo faz com que você chegue nesse ponto que você disse, a moral, eleva a moral. Eleva a moral, o conhecimento, estudar, ver o que a tia Neiva ensinou, ver o que ela queria, não pelo que o outro falou. O Vale do Amanhecer trabalha muito com a cultura oral. Fulano falou isso, ciclano falou. Para que ouvir ciclano se você pode vir aqui e ler os ensinamentos dela na íntegra? Eu não consigo ler, mas você pode ouvir os áudios dela. Áudios de 2, 3, 4 horas. Nós temos aí cerca de mais de 200 horas de áudio de tia Neiva. Muito, ela falando. Então, muitas das vezes, essa cultura de só o trabalho, às vezes faz com que o médico do Vale do Amanhecer fique estagnado nisso e não conheça a sua própria história, não conheça realmente o seu próprio legado, o que ela quis dizer com tudo aquilo. né? Eu lembro que o meu primeiro livro, olha como que eu conheço, como que eu despertei. Existe Como você chegou até o Vale? Não. Eu já estava lá de pouco. Eu estava lá de pouco, né? E aí, então, eu peguei um livro que chama Livro de Mantras. O que são esses livros de mantras? São hinos, cânticos, e todos escritos, trazidos pela tia Neiva. Tem mais de 30. E tem uns belos. Tem um lá que chama Alertai Missionários, que ele é lindo. Ela alerta, um alerta para os homens do terceiro milênio, para a transição. Ela fala na nova era o tempo inteiro nos seus escritos. Tá me ouvindo, Cid? Tô sim. Tô ligado. Então, esse livro de mantra foi o primeiro livro que eu peguei. Eu falei, nossa, olha aqui. Olha, que livro de mantra bonito. Olha, tem um tão bonito que dentro do Vale do Amanhecer existe um dogma, que ele é o mantra do sofredor, do mantra do Espírito de Luz. Ele é mais ou menos assim: ó Jesus, Criador do Universo, nós queremos te servir. Tu és paz, tu és glória, tu és luz. Jesus. Altaneira em teu nome, ó Jesus. Indo rei, chegou, e aí vai. E esse mantra é recomendado aos médios do Vale do Amanhecer não cantar ele em casa. Por quê? Porque se você cantar esse, porque na hora ele fala assim, mais para frente fala, vem meu bom irmão, te chamo eu, compadeço porque és um sofredor, tua incompreensão causou-te a escuridão, se és filho de Deus é meu irmão. Tem a cultura no Vale do Amanhecer que se você cantar esse mantra, esse hino dentro da sua casa, você vai atrair sofredor.
Aí eu falo para os meus irmãos, como que falar, ó Jesus, Criador do universo, vai trazer espírito e luz para sua casa? Se traz espírito e luz para sua casa, é com os pensamentos etéreos, deletérios, pensamento ruim de maltratar o vizinho, de não ser bom, de não ser humilde. É esse ponto que eu tento colocar isso para eles, que eles têm que estudar mais. E não é eu que estou falando, não, é ela. Aí você pega lá no livro de mantra, não está escrito que não pode cantar em casa. A tia Neiva não falou isso. Outra pessoa falou e isso foi passando culturalmente. Você está entendendo, Sidney? Você está entendendo o raciocínio? Sim, perfeitamente. E essa palestra aqui, essa fala, a hora que os meus irmãos eles vão falar, Rogério, você está falando tudo isso, mas eles me conhecem, sabem que eu não vou deixar de falar o que é preciso você falar. E lá falar de tudo, que está tudo lindo, tudo maravilhoso, beleza, é ótimo, mas nós temos que falar os pontos que tem que evoluir. Nós temos que falar o porquê. O médio, a tia Neiva falava, olha, vocês são médios 24 horas por dia. Não é só a hora que está lá no templo, não. Não é ir lá fazer a mesa evangélica e depois chutar o cachorro. Né? Você falando assim, não tem jeito de fazer as comparações, né? Porque... Não, e isso tudo que eu estou falando serve para mim. Sim, sim. O primeiro a escutar sou eu. Eu já estou nessa fase assim, eu vou ali, faço uma besteira, sou sem educação com uma pessoa e falo, nossa, o que eu já fiz? Olha lá. Porque eu erro, mas é aquela coisa, eu erro, mas tento não errar, tento ser o melhor possível, tento... E aí vai, meu irmão. Não, segundo Kardec, reconhecer o erro já é um progresso, já é um passo evolutivo, né? E a partir daí, mentalizar a melhoria, né? No exercício diário da melhoria. Nós sabemos que a mudança ela não acontece do dia para a noite. Uma das coisas que eu acho mais bacana, viu, Rogério? De bater esse papo, fazer esse trabalho, fazer os estudos aqui, enfim, participar de outros estudos, é justamente essa parte, né? Da cobrança de si mesmo, né? Porque, no final das contas, quando a gente entende que nós somos um e que nós fazemos parte desse universo, essa coisa toda, né, mais abrangente, assim, a gente não tem como não começar a policiar os nossos passos, os nossos atos, porque a gente, por uma questão de cobrança até, nós desejamos ser melhor que ontem, nós precisamos ser melhor que ontem. E você traz seu relato, eu ponho o meu também, e de cá não é diferente. Nós somos seres imperfeitos, estamos aqui, essa coisa toda. Para quem tem o acesso, para quem chegou nessa expansão de consciência, de compreender essa cosmologia do universo, não tem jeito de você não ler, aprender, discutir, ir numa palestra, e depois não começar a processar isso na cachola. Falar, mas espera aí, faz sentido? Não, mas eu preciso ser melhor mesmo, porque no final das contas, né, Rogério, sabemos bem que, no fundo, todas as religiões, entre outras coisas, desejam que você seja melhor, não é? Aliás, se a gente considerar, por exemplo, as religiões cristãs, a gente nem deveria estar falando de religiões, né? A gente deveria estar falando do exemplo do mestre, né? Que foi Jesus Cristo, essa coisa toda. Mas ainda insistimos. Tirando esse adendo aí, eu vejo, na verdade, né, essa contribuição, independente de qual tempo, cultura que você escolha, no fundo, todos desejam que nós, passamos a ser melhor, que a gente passe a compreender de uma forma única esse multiverso, digamos assim, né? Então, independente se é letrado ou não, como você falou, porque existem bons exemplos, né, que nos fazem aprender. A gente até comentou em off, né? Eu lembrei da passagem do filme lá de Divaldo, que ele mesmo conta nas suas palestras, né, de uma mediúnica onde o doutrinador não tinha moralidade ao ponto de falar com o espírito, né? E aí, naquela dificuldade, uma senhora que estava na corrente magnética, né, de sustentação,
analfabeta, a AFA, segundo ele, dá aquela contribuição amorosa, né? Ela intervém e fala com aquele espírito, e o espírito, percebendo a grande moralidade que aquele outro espírito encarnado ou passara, então se recolhe. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né, nesse exemplo que a gente cita, não é o fato do letramento, né, como você falou, mas sim do querer, né, do entender essa dinâmica para a gente poder ser melhor. E sendo melhor, o exemplo fala por si só. E aí não preciso aprender a ler e tudo mais, porque mesmo que eu não soubesse ler, né, Rogério, mas que eu compreendesse a dinâmica do universo, que a gente vai atrair aquilo que a gente manda para lá, tendo em várias pessoas bons exemplos, e que eu escolhera o bom exemplo ao invés do mal, mesmo não sendo letrado, escolhendo o bom exemplo, tende a ser melhor, né? Então, eu teria uma tendência a ser melhor. E, no fundo, nós precisamos mais disso, né, Rogério? Porque você levanta um ponto interessante, onde, mesmo dentro de vários templos hoje, independente de onde seja, a gente ainda percebe muita hipocrisia, né? Sem dúvida, é o que mais tem. A tia Neiva, ela era semi-analfabeta. O Chico Xavier também. O Zé Arigó também. Então, quem nós somos, né? Quem nós somos diante desses gigantes. Não era erudito, mas tinha a luz, a moral, né? A tranquilidade, a paz. Era realmente missionário. Era o espírito excelso. E eu sublinhei aqui, só para você ter uma ideia do como a tia Neiva ela preocupava com essa reforma íntima do médio. Olha o que ela escreve aqui, ó. Energia, pois o espírito na terra está sempre indeciso entre as solicitações de suas duas potências, sentimento e razão. Olha que ensinamento. O nosso espírito preso aqui na carne, aqui, nossa, aquilo que eu citei há pouco. Nossa, fiz isso de errado. Por quê? E ela segue. Para terminar esse conflito, é preciso que a luz se faça em nós. Sabemos que a alma ou espírito revela-se pelo seu pensamento e também pelos seus atos. Tia Neiva, fundadora do Vale do Amanhecer. Olha o que um espírito excelso desse, olha o conhecimento que ele passou. Ele está falando para você aqui agora, a sua luz só vai brilhar quando você mudar. Mas eu sei que você está encarnado e é difícil isso, então controla seu pensamento. Controla seu pensamento. Ela escreveu essa carta no dia 25 de novembro de 1977. Ela escreveu isso na década de 70. Olha o tanto que isso é rico. Lá na década de 70, ninguém falava em pensamento, ninguém falava em iluminação. Isso está aí para todos. Hoje, você chega no YouTube e escreve pensamento, iluminação, consciência, mente, vai aparecer lá centenas de milhares de vídeos. E essa mulher escreveu isso, repito, 25 de novembro de 77. Inclusive, tem até a letrinha dela aqui, ó. A letrinha dela escrita à mão. Dá para ver. Eu fiz questão de sublinhar isso, escrever e mostrar para você, Cid, que fora da caridade não há salvação. Fora do trabalho mediúnico não há salvação. E não há salvação se não houver a reforma íntima, se não houver a busca do conhecimento, para que esse conhecimento seja ferramenta para a nossa iluminação. Eu posso ler centenas de milhares de livros iniciáticos. Posso ler. Esse conhecimento vai entrar, eu vou absorver, eu vou caminhar um pouquinho. Mas se eu não elevar na minha moral, se eu não deixar as virtudes do Espírito transparecer, eu vou ser a mesma pessoa, só que erudito. Né? Conhecimento é diferente de sabedoria. É diferente de sabedoria. Eu prezo os conhecimentos da tia Neiva, do gênio Allan Kardec,
Esses são as pessoas, os meus orientadores de cabeceira. Só que eu não fecho as portas para nada, para ninguém, para nenhum tipo de religião ou religiosidade. Eu tento absorver, eu tento aprender com o outro. A tia Neiva, ela dizia: aprenda com o seu vizinho, ajude o seu vizinho, chame o seu vizinho para estar com você. E tem, Sidney, lindas histórias contadas por ela. Linda, coisa que é só quem consegue ler, só quem consegue os acervos dela para saber. O Vale do Amanhecer, essa escola da luz que faz não só a doutrina dos espíritos, essa elevação de espírito para Deus, mas é uma doutrina que faz a pessoa refletir e tentar a mudança interior dela. Existe centenas de irmãos e irmãs encarnados e desencarnados que frequentam aquela casa, e se não fosse pela força de decisão, a capacidade que essa mulher teve, estaríamos todos nós perdidos, e eu confesso que seria um desses, né? Eu confesso que por conta dela, por conta dessa mulher implantar essa escola da luz no planeta, reflete em mim hoje. Eu sou o Rogério hoje por conta dela. Quantos desatinos eu deixei de cometer porque absorvi os ensinamentos dela. E não é o ensinamento dela, é o ensinamento do Cristo, né? Que nada mais é do que uma missionária, uma profetisa, uma profeta, uma missionária do Cristo, de Jesus, do Mestre, da luz, de Deus. Então, Rogério, Lá no Vale do Amanhecer existe uma chave que fala assim: em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Santíssima, de Pai Seta Branca, que é o nosso querido Francisco de Assis, e de Manhara. Aí fala de nossa Mãe Clarividente, que no caso é a tia Neiva. Todos os dias nós lembramos dessa chave. Todos os dias, em todos os rituais do Vale do Amanhecer, nós falamos essa chave, nós falamos esse mantra. E toda vez que eu me disponho a falar em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, que a maior hierarquia do Vale do Amanhecer é Deus Pai Todo-Poderoso, depois do nosso Senhor Jesus Cristo, aí eu paro e falo: o que esse Jesus fez? Quem foi esse homem? Quem foi essa tia Neiva? Aí é aquela história que está lá no Livro dos Espíritos do gênio Allan Kardec. Quem é o profeta? Quem são os profetas? Ele fala: os profetas são os homens de bem dessa nação. E como que eu posso reconhecer esse profeta? Pelos seus atos e pelos seus ensinamentos. Então, essa chave me faz refletir todos os dias de quem eu sou. Eu sou o mestre Rogério aqui dentro do templo, mas eu sou o mestre Rogério lá de fora. Eu sou uma tia Neiva. Eu ajudo. Quantas pessoas eu ajudei hoje? Quantas vezes a tia Neiva deixou de colocar comida dentro da mesa dela para os filhos dela para servir o outro? No livro Minha Vida, Meus Amores, ela questiona um Mahan, que foi um guia espiritual dela lá do Tibete. Ela fala: é fácil fazer a caridade quando não falta na minha casa, mas eu estou servindo o outro e deixando os meus filhos, muitas das vezes, com alguma necessidade. Então, era um espírito tão excelso que preferia alimentar o outro e depois alimentar os seus. Olha, e isso é exemplo. Eu só queria contribuir, na verdade, dar até um depoimento, né? Porque desde que a gente se conheceu aí, você me convidou para participar de um grupo, né, onde se fala muito da doutrina, né? O grupo é aberto também a outros temas e tal, a gente percebe lá. Mas você eu fundei o grupo Amor e Perdão porque eu estava cansado de ir lá num templo kardecista. Você não pode falar do Vale aqui. Você não pode falar da Umbanda. Aí chegava lá no negócio você não pode falar do Kardec, da Umbanda. Não, então tá bom, não falo. Agora eu crio um grupo para mim, onde todos os irmãos de todas as escolas da luz têm voz.
Lá no Amor e Perdão você pode falar do Vale, do Kardec, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, da ciência, do que você quiser, dentro dessa pauta voltada para o bem, para a luz, para a paz. Mas não há restrição. Foi por isso que eu criei aquele grupo, para dar voz, para dar voz para a pessoa. Eu não quero. A tia Neiva, o Gênio Allan Kardec, o Divaldo, o Zé Rigó, o mestre Divaldo Pereira Franco, o mestre Jesus, Buda, Krishna, esse povo tudo, não execrou ninguém, eles trouxeram todos para perto deles. Eles nunca falaram você não, eles sempre falaram você sim, você não, você sim. E nós temos essa capacidade de criar muro entre nós. A gente que criar, e no Vale do Mercê tem 3 proibições. Eu falo que é 3 dogmas. Quando eu falo que é 3 dogmas, eles quase me bate. Não tomar bebida alcoólica, não usar nenhum tipo de droga e não ir em outra religião ou religiosidade, o que for. Você não vai pegar um cara do Vale do Amanhecer num terreiro de Umbanda, numa gira. Você não vai pegar um cara do Vale do Amanhecer, um mestre do Vale do Amanhecer lá num centro de Kardec escutando uma palestra. Eu vou. Por quê? Porque eu sei, na essência, o que ela quis dizer. Eu não posso me tornar-se membro ativo e misturar isso. Mas eu posso conhecer, eu posso trazer o irmão para perto de mim, eu posso escutar o que ele tem para falar. Religiosidades são ferramentas para a evolução do espírito, do ser. Nós estamos aqui na Terra, muitos de nós estão aqui na Terra como missionários, mas a maioria estão aqui na Terra para melhorar, para evoluir, para tornar-se pessoas melhores. E eu sou uma delas. Então, se o gênio Allan Kardec me ensina isso, eu vou aprender com o gênio. Se o Vale do Amanhecer me ensina isso, eu vou aprender com o Vale. Se a Umbanda me ensina isso, eu vou aprender com a Umbanda. Se a Quimbanda me ensina isso, eu vou aprender com a Quimbanda, com o Candomblé, com o Sexanoê, com o Budismo, com o Islamismo e com a religiosidade que vir me dar conhecimento. E conforto, né? Espiritual, principalmente. Eu passei por uma depressão em 2017 que foi só a caridade e junto com os meus irmãos kardecistas que me libertou. Medo, pânico e etc. Foi lá, fazendo a caridade, entregando sopa, fazendo a campanha Alta de Souza, indo lá no hospital, fazendo oração para o irmão que está doente, né? Atendendo. A pessoa chegava na minha casa, Rogério, eu quero conversar com você. Achava que eu era vidente, clarividente, sensitivo e etc. Então, vem cá, irmão, vamos conversar. Ela começava a conversar, mas como estudei, como tinha conhecimento, eu sabia esmiuçar, orientado, inspirado pela espiritualidade da amiga, dava aquele conforto para aquela pessoa. Busca uma religião, uma religiosidade, busca um centro, o Vale do Amanhecer, onde quer que você esteja, fazia uma oração para a pessoa. Eu falo, Sidney, que quando eu ficar idoso, quando eu ficar mais velho, quando eu for o senhor Rogério, eu vou virar aquele senhorzinho benzedor, sabe? Aqueles antigos que tinha nas casas, que o pai e a mãe levavam as criancinhas lá. Eu não vou conseguir mais fazer palestra, eu não vou conseguir mais. Não, traz lá o neném, você põe a mão em nome do nosso Senhor Jesus e abençoa a pessoa. Através do magnetismo, você sabe que isso funciona, tem poder, né? Isso. Então, meu irmão, eu aprendi com esses iluminados, com esses espíritos excelsos, que a melhor maneira de ser feliz é ajudar o próximo. E então, se você fizer isso, você transmuta o seu karma. Não é eu que estou falando isso, não. É o gênio que fala. É o gênio Allan Kardec, é o Divaldo, é a tia. É esses espíritos. Chico dizia, né, pegando o gancho no que tu falou aí, Chico já dizia que religião é como se você reunisse os amigos em volta da mesa e cada um pedisse um prato diferente, mas todos ali, né, se confraternizando, né? Sobre o grupo que eu estava falando também, o que eu achei legal foi porque, bom, uma vez estando lá, você sempre faz os estudos, sempre compartilha muito material, né, que você estuda, tia Neve e tal. Você tem até o capricho de, muitas vezes, grifar, circular, fazer comentários e tal. Confesso que não tenho aquela interação como deveria, aquela coisa toda, mas estou lendo e aprendendo.
E ali eu vi um pouco disso tudo que você trouxe, né? Porque ali eu pude ter acesso, de fato, ao original, digamos assim, né? Que é as escritas da Neiva, e aí me encantar com isso, né? E não teve como, viu, Rogério? Não não fazer comparações, né? Porque como nós estamos falando nesse momento, por mais que a oratória seja diferente, mas o objetivo vai ser sempre o mesmo, não muda, porque aí a forma com que ela aborda, né, eu faço a leitura, a compreensão, eu lembro muito do que Chico, Kardec, e assim, Robson Pinheiro tem alguns livros, né, Tambores de Angola, Sabedoria de Preto Velho, e outros aí que traz um pouco dessa de Umbanda, Rubens Saraceni, em vários livros de Umbanda, né, que eu gosto de ler, e, enfim, sou um admirador dele, Alexandre Comino também agora, com muitas obras, né, falando sobre a Umbanda, resgatando um pouco a origem, e decifrando para muita gente, porque ainda há um misticismo muito grande, né, dentro dessas religiões espiritualistas, né, Rogério? Não é só no Vale, na Umbanda, né? Quando você fala que é religião espiritualista, né, ou seja, candomblé, quimbanda, tal, as pessoas assustam. Mas aí, eu chego num ponto interessante, viu, Rogério? Porque eu tenho percebido, por exemplo, que muitos jovens, adolescentes, desses que vão na escola fazer trabalhos culturais, né, para estudar outras culturas. Então, vou falar sobre a cultura indiana. Então, você vai ver ali as figuras de várias religiões, né, não só de Buda, de hindu, enfim. Eu vou falar sobre, por exemplo, o candomblé, a origem da África. Quando eles, ao estudarem, ao fazerem isso aí, o que eu percebo? Tem muitos jovens que estão adeptos, estão se tornando adeptos, né, do budismo, do hinduísmo, até do judaísmo, né, em alguns casos, do espiritismo, porque nós estamos falando de uma geração que tem uma capacidade de discernimento um pouco maior do que os nossos passados, né? Não vamos comparar um jovem de 15 com o nosso avô de 70, 80, né? São mundos diferentes. Mas eu percebo essa pegada, assim, essas religiões espiritualistas está a despertar nessa nova geração coisas que até então eram inaceitáveis para outras gerações. Ou seja, parece que a gente consegue ver um movimento, né? Eu falo que daqui a pouco nós teremos mais jovens, né, dentro dos centros budistas, né, dos centros do Vale, do centro, enfim, desses templos de religiosidade espiritualista, né? Porque à medida que se conhece o fundamento de cada uma delas, e aí acaba tendo esse discernimento, como nós estamos falando aqui, de entender, e o melhor de tudo, né? De buscar na essência o seu melhor, né? Melhorar a si, porque se você estudar, como você mesmo disse, se você estuda Buda, Krishna e tal, no fundo, a compreensão vai chegar. Bom, se eu preciso ser melhor que outro, que ontem, eu preciso doar para ser. Já falava São Francisco, né? Amar sem ser amado, aquela coisa toda. Então, tudo isso me faz acreditar muito na nova geração, viu, Rogério? Me faz acreditar muito que esse processo regenerativo que você citou um pouco mais atrás, eu acho que agora, de fato, ele está mais visível aos meus olhos. Para mim, se faz mais presente em função de uma limpeza que está acontecendo naturalmente, né? Nós sabemos que os desastres ambientais, desencarne coletiva, essa coisa toda, a gente está nesse momento de acelerar esse processo transitório, né? E as coisas estão acontecendo. E, ao mesmo tempo, uma nova geração que está muito mais iluminada nesse caminho do que algumas atrás. Então, isso, aos meus olhos, soa como muito positivo, porque o futuro pertence a eles, né? São esses jovens e essas crianças de hoje que vão estar tocando aí o destino da nação, como diz Renato Russo e a famosa Eterna Legião, né? Eu sou mais otimista. E você, o que você me fala? As orlas espirituais, elas estão penetrando umas nas outras. Não? Como assim, hoje? O que essas orlas espirituais? Por exemplo, nós pegamos a China lá, nós tínhamos acupuntura, né? Acupuntura, né? A ciência, né? Aí nós vamos lá na Índia, nós falamos dos chakras, né? Dos mantras, né? Exato, Aí nós vamos verdade.
né? Aí nós vamos no judaísmo, aparece um nazareno lá, Cristo. Então, esses espíritos excelsos, eles vieram para determinada orla de humanidade, e essas pessoas, elas evoluíam de acordo com essas orlas. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, essas orlas foram misturando. Se você chegasse lá para um indiano, por exemplo, na década de 60, de 70, né? Ou até mais, para o indiano e começar a falar de Cristo, quem que é Cristo? Como que é isso? Né? A mesma coisa de você chegar para um cristão aqui no Brasil e perguntar para ele sobre chakra. Né? Chakra, o que é isso? Aí você pergunta para uma criancinha indiana, ele te esmiuça chakra. Né? E hoje já está tudo misturado, né? Essas orlas espirituais, esse grupo espírita, essa egrégora espiritual, já entende que essas evoluções, que essas ferramentas para a evolução tem que chegar em cada povo. Então, por exemplo, eu estou vivenciando a orla cristã, a orla espírita, só que eu tenho acesso à orla indiana, os conhecimentos daquela escola. Eu tenho conhecimento sobre o budismo, conhecimento sobre a acupuntura chinesa, o conhecimento sobre os gregos, os egípcios. Isso está tudo chegando. Né? Isso é preparado, de propósito. Propósito, porque nós estamos vivenciando uma nova transição planetária. Ela já aconteceu anteriormente, está acontecendo de novo. Então, aos poucos esse conhecimento vai chegando para as pessoas. É aquilo que nós falamos em off anteriormente. O mito da caverna de Platão serve exatamente para isso. Né? Esses religiosos fanáticos estão lá dentro da caverna, amarrado, algemado, acorrentado. E quando um sai de lá e fala: ô, meu amigo, existe um mundo lá fora, não é assim. Aí o cara fala: como? Existe? Não existe, não. E dentro das religiões, das religiosidades, o que mais fez a religião, a religiosidade não evoluir foi ficar dentro desses dogmas. E no Vale do Amanhecer não é diferente. Lá tem muito dogma, mas muito dogma. Igual tem na Umbanda, tem na Quimbanda, no Candomblé, na Sexonoê, onde você quiser. Mas vamos evoluir. E muita gente não gosta que fala. E eu, infelizmente, falo, meu irmão. Nós ainda temos, felizmente, nós temos essa liberdade, né? E esse mundo digital permite isso. Rogério, a gente está caminhando aqui para 1h30, para não ficar muito cansativo, né? Vamos parar por aqui, porque toda vez que eu falo contigo, dá vontade sempre de falar mais, enfim. A primeira vez a gente falou foram 3 horas, depois a gente falou mais 2 horas, fácil, assim. Então, eu queria agradecer muito. Você deu uma baita aula para a gente, e o que eu fico feliz é quando eu consigo perceber isso, né? Que pessoas de outros segmentos religiosos estão com essa mente. Nós sabemos que, claro, não são todos e tal, a gente já comentou sobre isso aqui, mas eu fico muito feliz quando a gente tem essa oportunidade de conversar com gente de outras esferas, de outras áreas dos estudos, digamos assim, né, religiosos, e aí você entender que, cara, por mais que a gente vá num tempo diferente, você vai para um, eu vou para o outro, cara, a gente está no mesmo caminho, nós estamos no mesmo objetivo, e é isso que é legal. É isso que eu acho legal quando eu trago você do Vale, né? Eu falei com a Kênia, que é da Umbanda, vou falar com outro que é católico sobre o sentimento do perdão, por exemplo, e aí eu percebo que, olha, nós só vamos em tempos diferentes, mas o nosso pensar, o nosso desejo, a nossa fé é a mesma, vai chegar sempre no mesmo caminho, no mesmo objetivo, né? Então, eu queria te agradecer muito, cara, em nome da Associação Espírita Deus Feliz Caridade, mas muito mesmo, tá bom? Fica aí, né, suas considerações finais, hein? Eu que agradeço pela oportunidade e, às vezes, aquilo que eu te falei, Sidney, eu vim aqui para falar sobre Tia Neiva, mas, às vezes, vai abrangindo outra mas coisa. Mas é bom assim, é bom assim. Porque eu não consigo ficar
só naquilo. Por quê? Porque ela nos orienta assim. Aí, então, o que eu sempre te recomendei? Traga uma pessoa do Vale, não que eu não seja, estou desde 2000 lá, mas traga uma pessoa, vamos colocar assim, mais, como que eu posso buscar a palavra? Traga uma pessoa que tem um conceito mais valista, vamos usar assim, não tão universalista igual o meu, para a gente, né, Sim, falar. perfeitamente. Entendemos perfeitamente. Né? Agradeço. Eu vou fazer isso para a gente falar da ritualística, do misticismo que tem, tá? Das vestimentas, dos trabalhos, né? Dos tipos de trabalho. Não foi esse o objetivo hoje, mas, né? Para quem foi no Vale ou quem não foi, eu recomendo ir. Mas lá são vários tipos de trabalho, um ambiente diferente, né? Existe uma mística muito grande, muito bonita por trás. E aí, quando eu encontrar essa pessoa, viu, Rogério? Nós vamos falar especificamente disso, para as pessoas visualizarem o Vale. Eu vou te pedir uma coisa aqui, meu irmão. Marca essa palestra comigo e tenta falar de outra coisa com a pessoa do Vale. Por quê? Para não ficar restrito, para universalizar, para fazer o cara que está do lado de lá, desculpa, a pessoa que está do lado de lá entender o que é o Vale do Amanhecer. Se você pegar uma pessoa muito valista, muito fechada, vai ficar naquele... Não vai chegar e não vai falar que o Vale do Amanhecer, por exemplo, é essa orla aí de extraterrestre. Não vai falar. Por quê? Porque além de não saber, tem medo. Entendi. Você está entendendo o que eu estou te falando? Já está convidado. Pede para ele falar da Tia Neiva, do templo dele. Por exemplo, só um exemplo aqui que vocês muitas das vezes não vão entender do que eu estou falando aqui, mas muitos lá do Vale não sabem, mas muitos mesmo. Lá no Vale do Amanhecer existe um trabalho que chama indução. Esse trabalho, ele tem uma ritualística e ele tem um passe magnético específico. E nessa ritualística, nessa iniciática desse passe, faz-se um movimento de vai e vem na altura dos chakras frontais das pessoas. Lembro desse trabalho. Isso. E isso aí a Tia Neiva nos ensina que é para o alívio da mente da pessoa. Ah, eu entendi. Só que os meus irmãos lá não vai te falar isso. Entendi. Muitas das vezes eles nem sabem, é o que eu te falei, falta um pouco da cultura. Então, por isso que eu te falo, no dia que você quiser falar dos rituais, me chama. Não é que eu sou melhor que ninguém, não, pelo amor de Deus. Às vezes eu estou parecendo soberbo. Mas é o seguinte... Claro. Né, eu queria falar disso, mas nessa cultura universal, nessa cultura para o cara lá da Umbanda entender, falar, lá no Vale não é só isso. Perfeitamente. Lá no Vale, tem. Porque qual que é o nome do Vale do Amanhecer? O Vale do Amanhecer não é Vale do Amanhecer, o nome do Vale do Amanhecer chama-se Corrente Indiana do Espaço. A Tia Neiva trouxe isso tudo da corrente indiana do espaço. Vale do Amanhecer é o nome fantasia. É o nome fantasia. Ela chegou lá naquele vale e deslumbrou com o amanhecer. Daí, vamos chamar aqui de Vale do Amanhecer. Como lá na Serra do Ouro chamava UESB. Mas lá na Serra do Ouro, lá na UESB, lá no Vale do Amanhecer, lá em Planaltina, a orla era a corrente indiana do espaço, no qual o espírito mentor é o Francisco de Assis, o Pai Santa Branca e Jesus. Não, muito bom, Rogério. Você está convidado, cara. Nós vamos fazer essa próxima desse jeito aí. Tá? Beleza? Vai ficar muito bom. Eu fico contente pelo convite. Não, foi muito bom, cara. Muito agradeço a oportunidade. Você, da irmã aí, que disse que gostou da palestra, eu peço que a luz divina que possa fazer com que ela torne uma pessoa melhor e que deseje muita prosperidade e abundância na vida da irmã.